ou nós chegamos aqui no ponto do discurso lógico lá, onde já se debateram todas as hipóteses e chegamos no denominador comum, que aí, o Dr. Mauro falou, aí o CFM vai lá e bate o martelo. Sim. Mas estamos longe ainda desse denominador comum. Muito longe, muito longe. Por isso que a gente pede a prudência, né? Na Câmara dos Deputados conseguiram derrubar a urgência do projeto de lei, né? Inclusive teve uma audiência pública, né? No dia 30, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em que vários especialistas começaram a questionar, né, aspectos das vacinas, né? Colocaram vários poréns para as vacinas. Ótimo. Nós temos que ter informação, Leda. Esse é o X da questão aqui, né? E, infelizmente, nós não temos informações hoje fidedignas. Por quê? Porque, e é uma coisa que eu abordei, até vou fazer o merchandising do nosso Sereis como Deuses aqui, mas é algo que eu abordei no meu artigo, quando se falou muito do lockdown, né, isso foi a discussão do ano passado, né? A discussão do lockdown. E muitos falando de milhões de mortes se não fizesse, e aquela coisa, e aí? O que acontece? E aí, nesse meio tempo, nessas discussões, o Prêmio Nobel de Química de 2013, o professor de Stanford, Michael Levitt, ele fez... o pessoal do Nobel, eles fizeram uma conferência da ciência, chamada a ciência em relação à Covid. E eles fazem um desabafo, eu até transcrevo esse desabafo no meu artigo, ele faz um desabafo, Leda, que chega a ser emocionante. Ele fala, ninguém quer conversar. Ninguém quer ouvir os dados. Eu tenho os dados. E ele fala assim, os dados mostram que as ondas, elas são iguais em locais que fazem lockdown e os locais que não fazem lockdown. Ela faz assim, em todo lugar. Eu tenho os dados. Eu entrei em contato com o Neil Ferguson, do Imperial College de Londres, que foi o estudo que fez com que todos os países fechassem, né? Eles simplesmente falaram que eles estavam certos, mas eles não discutiram os dados. E ele faz esse desabafo falando que a ciência acabou, os cientistas não se conversam mais. Então, nesse ponto, que entra para o direito, a seguinte questão. Nós vamos restringir a liberdade e, muitas vezes, a incolumidade física de pessoas com base numa retórica, com base num discurso retórico, porque, veja, Leda, o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu, em dezembro do ano passado, pela compulsoriedade da vacina, né, muita coisa mudou desde lá. Primeiro, em dezembro não estava ainda sendo feita a vacinação em massa. Estava começando ainda, estava começando. Não estava sendo feito. E o que acontece? Com a vacinação em massa, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma coisa você entra no site da Anvisa, você vê. A Anvisa toda vez está fazendo... Tá lá, é bem bonitinho o site da Anvisa, que ela coloca cada vacina. É legal. Você clica lá, todas as comunicações referentes às vacinas. E veja, Leda, as bulas estão sendo atualizadas. Sim. As bulas estão sendo atualizadas. Então, veja... A grande crítica inicial era a falta de informações das bulas, né? Exato. E agora surge algum problema, algum efeito raro, e aí a gente tem que admitir que são raros os efeitos, mas existem, né? Mas existem. Surgem alguns efeitos, aí vai lá, vamos modificar a bula, né? Então, o que acontece? A partir do momento que nós temos um projeto de lei que tem como base e tem como fundamento um passaporte que visa, e o artigo de lei ele fala bem assim, eu vou até ler uma parte, que ele é destinado a conciliar a adoção de medidas restritivas essenciais ao controle de surtos e pandemias com a preservação de direitos individuais e sociais. Então, como assim? Você vai conciliar se você não tem certeza absoluta. E aí que tá, certeza absoluta. Porque é um detalhe muito importante
da lei 13.979, Leda. A lei 13.979 é aquela lei que foi sancionada no começo do ano passado, né? Que é a lei da pandemia, né? Que é a lei da pandemia e que lá fala, né? De vacinação compulsória. Mas... foi o Mandetta, foi na época do Mandetta. Na época do Mandetta, do Moro, né? Mas fala de vacinação compulsória. Mas tem um detalhe essa lei, e é um detalhe que, assim, pouca gente coloca importância nele, que é o artigo 3º, parágrafo 1º dessa lei, fala o seguinte, que qualquer medida restritiva que deve ser tomada, que pode ser tomada, que é a restrição de locomoção, a vacinação e outras medidas profiláticas, tratamento médico específico, qualquer medida compulsória nesse sentido, só pode ser determinada, aí está na lei, com base em evidências científicas. Aí é o X da questão. Com base em evidências científicas. Aí o que a gente tem hoje? A gente tem uma situação em que variantes estão surgindo, né? Variantes estão surgindo, né? Não vou saber explicar o motivo, não sei como que estão surgindo. Existem cientistas que falaram que as variantes poderiam surgir da vacinação em massa, né? Outros cientistas falaram que não. Inclusive o Paulo Zanotto, no dia 30, lá na Câmara dos Deputados, ele comentou que existem dados que as variantes começaram a surgir em novembro, o que significaria que não necessariamente foi por causa da vacinação, mas por causa do vírus mesmo, escape do vírus. E aí o que acontece? Nós temos variantes surgindo. As vacinas, os cientistas colocam que a base, né, dessas vacinas é o vírus lá do início. Aquele vírus lá que surgiu, que a gente não sabe como surgiu, se foi um morcego, se foi manipulado... Aquele lá de Wuhan. Aquele lá de Wuhan. Esse mesmo. Que o Dr. Paulo Zanotto falou que é de outro lugar também. Ele comentou que seria de 800 quilômetros de distância de Wuhan. Então, pensa, a gente está no escuro. Até uma coisa assim, né? Se o vírus veio do morcego, nós somos igual ao morcego mesmo. Porque, na verdade, a gente não sabe. Né? Toda hora é uma coisa. Né? Então, veja, nesse ponto, o que acontece? Com essas variantes surgindo, e a base da vacina ter como base o vírus inicial lá, a gente vê o quê? A gente vê Israel explodindo. Por exemplo, né? Com todo mundo vacinado. Praticamente todo mundo vacinado, 63% da população praticamente vacinadas. E aí, o que a gente vê lá? Explodindo, né? Daí eu peguei agora, recente, uma matéria da CNBC, lá americana, falando que as autoridades israelenses falando que a vacina estaria com eficácia de 39%. Né? Isso, assim, como eu falei, né? É uma hipótese. Isso aí pode ser combatido. O que eu estou falando aqui são hipóteses. Então, há uma hipótese que a vacina está com 39%. Outras hipóteses, por exemplo, o CDC americano está no site do CDC americano uma pesquisa de trabalhadores da saúde, né? E a eficácia, se não me engano, era 80% e caiu para 66% a eficácia da vacina. E tem mais, Lea, tem mais. A diretora do CDC americano fez uma comunicação para a imprensa agora no dia 30 de julho, vai fazer um mês já. Já fez um mês. Nossa, o tempo está voando. E que ela colocou o seguinte, que a infecção pela variante Delta resultou em cargas virais de SARS-CoV-2 igualmente altas em pessoas vacinadas e não vacinadas. Cargas virais elevadas que sugerem um risco aumentado de transmissão. Eu estou lendo, tá? O que ela escreveu. Tá. Um risco aumentado de transmissão e aumenta a preocupação de que, ao contrário de outras variantes, as pessoas vacinadas e infectadas com Delta podem transmitir o vírus. Onde isso?
CDC americano. Então, vejam, como que se discute? Hoje, não, gente, na verdade, um projeto de lei desse não pode ser discutido. Né? Até a deputada Cristonieto, ela protocolou um novo projeto de lei, se não me engano, foi hoje, para não tornar obrigatória a vacinação. Né? Por causa de todas essas incertezas. Então, veja, Leda, então, vamos lá. Voltando para o passaporte. O passaporte, então, ele visa o quê? Ele visa proteger a saúde pública. Ponto. É a visão da proteção da saúde pública para, consequentemente, proteger a economia. Então, em síntese, é isso, né? Acontece o seguinte. Você distinguindo pessoas, deixando trabalhar aquelas que estão vacinadas, né? E não deixando trabalhar, ou você quer ingressar para comprar comida, por exemplo, aquelas que não estão vacinadas, a pergunta é a seguinte: vai evitar a contaminação? Diante dos dados que a gente está vendo lá em Israel, e diante do que o CDC acabou de falar, que a vacina não está bloqueando a transmissão do vírus, não vai. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!